Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai discutir sobre um assunto mais voltado para a história do cinema que eu achei muito legal de trazer aqui no canal, que é o faroeste brasileiro. Tem muita gente que talvez não conheça esse gênero ainda e é algo que vale a pena mencionar. O Velho Oeste que a gente conhece é o faroeste, ou Far West, porque vem de um período histórico lá dos Estados Unidos, quando eles estavam expandindo as suas fronteiras para o oeste, em busca de território, riqueza e toda essa estética que é o deserto, os cowboys, os vaqueiros, as pequenas cidadezinhas e vilas que tinha um xerife, tudo isso era uma estética dos Estados Unidos que foi transportada para o cinema americano. E esse gênero se tornou um dos mais populares do mundo. As histórias que envolviam esse gênero tinham muita aventura e muita ação, tinham perseguições, tinham duelos, era gado sendo roubado, era ouro sendo descoberto, era misticismo envolvendo os nativos, e todos esses elementos eram algo muito novo para a história não só do cinema como do mundo, porque era algo específico dos Estados Unidos e desse momento histórico deles. Isso fez com que o público amasse esse gênero pelo mundo inteiro e vários países começassem a querer copiar o gênero. Foi o caso da Alemanha, da Itália e até do Brasil. Apesar do êxito desses gêneros em outros países, como no caso da Itália, que tinha o apelido de Western Spaghetti, o Brasil tinha a melhor justificativa, porque aqui no nosso país a gente tem um cenário muito parecido com esse deserto dos Estados Unidos, que é o Nordeste. Os nossos cowboys armados eram os cangaceiros, o nosso deserto era o sertão, e as vilas pequenas existiam aqui no cenário brasileiro também. Foi o Lima Barreto que consolidou esse gênero aqui no Brasil com o filme O Cangaceiro, lá de 53, e surgiu o termo apelidado pelo pesquisador Rodrigo Pereira, chamado de Western Feijoada. E aí estava feita a coisa aqui no Brasil. Para quem nunca assistiu O Cangaceiro, vale muito a pena, é uma história inspirada no Lampião e acompanha a luta entre dois cangaceiros que sequestram uma professora, a professora Olivia, e eles querem conquistar o coração dela. Apesar do filme ter sido imensamente premiado pelo mundo inteiro, ele não foi muito bem aceito aqui no território brasileiro, mas pela elite intelectual, né, que não gostou de passar essa imagem de violência, de pobreza, de cowboys brasileiros pro mundo. E por causa disso, o filme acabou ficando mais famoso nessa época nas classes baixas. Isso, porém, não significa que o Brasil parou de produzir esse gênero. Na verdade, a gente produziu pelo menos um filme por ano de 53 até 83 nesse gênero de western feijoada. Inclusive ganhou um novo apelido no público, que era Bang Bang, por causa dos tiroteios que aconteciam, e dentro da narrativa começaram a ser agregadas algumas críticas sociais. A gente tem, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, que se você nunca viu, por favor, veja esta obra-prima, é do Glauber Rocha e que mostra essa crítica da realidade brasileira daquele momento. Esse filme tem como personagem um vaqueiro, ou seja, um cowboy, que se revolta contra a exploração que estava sofrendo de um coronel, e aí os dois acabam brigando, rolam uns negócios que eu não vou contar por causa de spoiler, caso você não tenha assistido, mas a trama traz essa discussão de moralidade religiosa e até mesmo justiça latifundiária, que é algo muito relevante para o Brasil dos dias atuais também. E talvez você esteja pensando, tudo bem, passou essa febre do faroeste brasileiro lá dos tempos passados, hoje em dia eu nunca mais ouvi falar sobre nada disso. Mentira, você já ouviu sim, principalmente Bacurau, que foi lançado aí em 2019, eu acho, e que traz um faroeste brasileiro adaptado aos mundos modernos, né? Então a gente tem uma cidade pequena do interior do Nordeste e que tem uma trama muito parecida com essa questão de duelos, de luta por poder, né? Que agora traz para o âmbito político. E a gente tem algumas outras produções desse gênero aqui no Brasil, como por exemplo o Matador, lá de 2017, que se passa no interior do Pernambuco na década de 40, em que um cara vai para a cidade grande em busca do seu pai. A gente tem também Rifle, de 2017, que segue essa história de uma pessoa protegendo as suas terras contra um latifundiário que quer comprar, mas né, tem toda aquela violência. E por fim a gente tem a Luneta do Tempo, de 2016, que também é inspirado nas figuras históricas do Lampião e da Maria Bonita. Abre parênteses aqui porque em breve vai lançar aqui no Roteiros da Vida Real do canal uma história sobre a vida da Maria Bonita, então se você tem interesse sobre isso já fica ligado. Existem várias outras produções brasileiras que merecem ser mencionadas, mas pro vídeo de hoje tá bom, só queria falar um pouquinho sobre a história do cinema brasileiro, e se você nunca assistiu esse gênero do western feijoada, corre, assiste os antigos, assiste os mais novos, porque eles valem muito a pena. Se você gostou do vídeo de hoje, te convido a clicar no gostei, se inscrever, ativar a notificação, já tava até esquecendo, e se quiser deixa um comentário também recomendando algum filme que você goste desse gênero. Eu vejo vocês no próximo episódio.